aleluia, lá no livro, no Evangelho de Marcos 10. Quando eu saía lá de dentro, o Senhor mudou a palavra. E Ele falou comigo assim: você vai pregar no Evangelho de Marcos 10, 46. Aleluia. Como eu estou aqui para fazer a vontade do Pai, né? E não a minha, então tenho que falar aquilo que Ele manda. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Marcos 10, 46. Aleluia. Depois a missionária Penha vai louvar o Senhor, né? Depois da palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aquele que tudo pode e tudo sabe. Aleluia. Todos acharam? Amém. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem, e o chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aleluia, Deus. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia, Jesus. Glória. Aleluia. Se aceite, glorificando ao Senhor. Aleluia. Exaltando o nome dele, porque só ele é digno. Só ele é digno de toda honra e toda glória. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu não sei o porquê ou para quem esta palavra, a qual o Senhor mudou ali na saída da porta. O Senhor falou comigo. Irmãos, esta passagem vai tratar de um cego, um homem que era cego. Essa passagem aqui vai dizer que depois que eles saíram de Jericó, Jesus e seus discípulos saíram daquela cidade, aleluia, e uma grande multidão, porque Jesus, ele sempre estava rodeado de multidões. Só que essas multidões que andavam atrás de Jesus, nem todos
andavam atrás de Jesus por causa dele, por causa do amor que eles tinham para Jesus. Não. Ali tinha pessoas no meio dessa multidão que andavam atrás de Jesus por causa de comida. Porque eles ouviram dizer que Jesus fazia milagres da multiplicação e alimentava a multidão. Outros andavam atrás de Jesus porque Jesus libertava os oprimidos e ressuscitava os que estavam mortos. E eram pouquíssimos que andavam atrás de Jesus porque amava Ele. Então está aí a diferença. Quantas das vezes nós vamos para a casa do Senhor, ou que nós buscamos a Ele porque nós queremos alguma coisa? Às vezes nós buscamos a Deus porque queremos a salvação da família. Vamos até o Senhor porque queremos uma porta de emprego aberta. Vamos atrás de Jesus porque queremos trocar de carro, de casa. Não é assim? É assim. Nós estamos sempre querendo mais e mais. Pastor, então está errado? Não, não está errado, mas também não está certo. Porque a palavra do Senhor vai dizer, se não me falha a memória, em Mateus 13:6, não sei se me falha a memória agora, não lembro agora o versículo, mas diz assim, que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então aqui tem gente que está guardando a palavra. Que bênção. E as demais coisas serão acrescentadas. Então eu acredito que emprego, carro, casa, os bens materiais, Deus vai acrescentar na nossa vida. Aquilo que Ele achar que realmente é necessidade na nossa vida. Mas o que eu aprendo, que o Senhor me ensina na palavra, que eu tenho que buscar a Ele de todo o meu coração. Eu tenho que buscar o Senhor de todo o meu coração. Então, ou seja, eu tenho que buscar primeiro, Priscila, a presença do Senhor. E o cristão que tem a presença do Senhor, o servo verdadeiro que tem a presença do Senhor, ele não guarda rancor. Ele não guarda mágoa. Ele não vai preocupar com as coisas deste mundo. Sabe por quê? O crente que ele tem a presença, ele é feliz. E ele já tem o que ele precisa. Ele já tem o que ele precisa. Porque ele já tem tudo. E o tudo é a presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que tem a presença, ele tem o amor. Então ele vai amar, independentemente de qual seja a circunstância. Se eu estiver errado, alguém me corrige, por favor.
corrigir se eu estiver errada. Pode falar, pastora, está tudo errado. Pastor, o que você está dizendo está tudo errado. Está errado ou está certo? Era poucos que buscavam essa presença. Por que muitas das vezes o Senhor se retirava da multidão? Por que muitas das vezes Jesus só ficava ele e os seus discípulos? Embora nem todos os discípulos que andavam com Jesus entendiam os seus feitos. Pedro queria, quando os soldados foram para poder prender Jesus, Pedro arrancou-lhe. Foi Pedro? Quem foi? Pedro. Arrancou-lhe da espada e arrancou a orelha. Precisa de ler Bíblia aí, gente. Arrancou a orelha do soldado. E o que Jesus fez? O que Jesus fez, igreja? O Senhor mostrou para nós um grande exemplo. O soldado veio para cumprir um dever de uma autoridade que estava acima dele. E por ele fazer isso, Pedro, para defender Jesus, achando que Jesus precisava de alguém para defender ele vai lá e corta a orelha do soldado. E nele cortar a orelha do soldado, Jesus repreende Pedro. E ele vai lá e coloca, restaura a orelha do soldado novamente. É um exemplo para mim e para você. É um exemplo para nós, que o Senhor nos ensina como nós temos que nos portar diante de certas situações. Porque Pedro não podia defender Jesus da cruz, irmãos. Aquilo que é propósito na nossa vida, nós temos que passar pelo processo. Nós temos que passar. Pastor, mas o que isso tudo tem a ver com o cego? É porque o cego, ele ouviu Jesus passando pelo meio do caminho. Quando ele ouve Jesus passar, ele começa a clamar por Jesus. E aqui são duas situações. O cego clama e Jesus pergunta para ele o que quer. O que quer que eu te faça? Ou melhor, ele pede para Jesus algo. Ele podia ter pedido para Jesus várias coisas. Porque um cego, ele vai ter muitas necessidades. Sim ou não? Sim. Um cego, ele vai ter muitas necessidades. A palavra do Senhor diz que ele estava à beira do caminho. Mas quando ele começa a clamar, a multidão que estava com Jesus manda ele calar, porque ele estava incomodando o mestre.
multidão quer impedir o milagre desse cego Bartimeu. Mas ele não calou. Ele não se calou. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós estamos na posição, no nosso direito, porque aquele cego estava na beira do caminho e ele não estava fazendo nada que como se diz, que pudesse atrapalhar o mestre, porque o mestre estava passando, ele não estava em cima de uma montanha, ele não estava na beira de um rio pregando, ele não estava na sinagoga ensinando a palavra, mas a palavra de Deus diz que ele estava passando. Então o cego estava no lugar certo e na hora certa. Ele estava na beira do caminho, ele ouve o povo falar que Jesus estava passando, que Jesus estava ali, aleluia. Aquele homem estava sentado, ele estava numa posição de mendigo, ele estava mendigando. E quantas das vezes nós ficamos também nessa mesma posição? Porque nós esquecemos que somos filhos. E os filhos, ele é herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Mas a posição daquele cego, naquele momento, era de mendigo. Ele poderia ter pedido para Jesus: eu quero uma casa. Quando Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Ele podia ter pedido: eu quero uma casa. Ele podia ter pedido: eu quero bens materiais para mim poder sobreviver o resto da minha vida. Porque ele era cego. O que ele podia esperar mais? Mas isso é pensamento pequeno. Pequeno. Quando Jesus falou: Salomão, pede agora o que você quer. Salomão pediu o quê? Salomão pediu o quê? Sabedoria. Isso. Não tenha medo de responder. Salomão pede sabedoria. E Deus deu para ele muito mais do que isso. Porque Salomão foi humilde naquilo que ele pediu e recebeu muito mais. Então a maneira que nós pedimos é a maneira, a proporção daquilo que Deus vai nos entregar. Se eu não sei pedir, eu também não vou receber. Se eu não sei falar com Deus, eu não vou obter resposta. Porque eu estou conformado ou conformada com aquilo que eu estou vivendo. Mas aquele homem, quando ele ouve falar que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi. Olha aqui como que ele entra na presença, reconhecendo Jesus Cristo. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Tenha compaixão de mim. E a multidão ali, muitos o repreendeu, ou seja, cala a boca, você está incomodando o mestre, para de gritar.
seja, a multidão que viu e vivenciou as maneiras que Jesus tratava o seu povo, não aprendeu, porque se tivesse aprendido, não teria mandado calar aquele cego. Mas ia dizer para ele: olha, calma, que Jesus está aqui para fazer aquilo que você deseja. Mas a multidão não entendeu isso. A multidão achava que os gritos daquele homem iriam incomodar o mestre. Mas ele não parou de clamar. Quanto mais as pessoas mandavam ele calar, mais ele clamava. Mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, aleluia, ouvindo, louvado seja Deus, ele para e ele disse, aleluia, no versículo 49, que o chamasse. Jesus, quando ele ouviu o clamor daquele cego, ele manda chamar o cego Bartimeu. Olha a importância. Ele foi convidado a estar na presença do Pai. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E quando eles levam aquele homem diante do Senhor, o Senhor diz para ele o quê? Tende bom ânimo e levanta-te. Aleluia, Jesus. Jesus curou ele de imediato? Não. Jesus não curou ele de imediato. Jesus só queria que ele tomasse um posicionamento. Jesus queria que ele, aleluia, se posicionasse diante dele. Que ele tivesse ânimo. Mas por que Jesus disse isso? Se o homem era mendigo e estava sentado na beira do caminho. Acontece, meu querido, que a luta daquele homem poderia não ser somente a cegueira, mas aquele homem, ele já poderia naquele momento já estar desanimado de tudo, desanimado com a vida que ele estava levando, desanimado com os problemas que ele estava vivenciando, com as humilhações das pessoas. Porque eu quero te dizer, quando nós estamos na pior, somos humilhados. Somos muitas das vezes até pisoteados. É poucos que estendem a mão. É poucos. Aquele homem, ele estava desanimado já de tudo. E Jesus, como conhece o profundo do nosso coração, ele falou para aquele homem: tem de bom ânimo. Essa palavra, tem de bom ânimo, ele deu para Josué também. Ou seja, Josué foi levantado para levar um povo a herdar uma terra prometida. Mas Josué, conhecendo o coração do povo, porque Josué andou junto com Moisés e ele viu que aquele povo era um povo murmurador, era um povo que reclamava demais, que nada estava bom. Se tinha comida, o povo reclamava; se não tinha, o povo reclamava.
reclamava. Se tinha sol, o povo reclamava. Se chovia, o povo reclamava. Se estava frio, o povo reclamava. Jesus fazia tudo para aquele povo. O povo queria comida, ele dava. O povo queria carne, ele dava. Tudo Jesus fazia. As vestes deles cresciam de acordo com o que eles cresciam. O Senhor renovava as sandálias nos pés. Mas nada estava bom. Mas o Senhor disse para Josué, porque com certeza eu, no lugar de Josué, eu também não ia querer levar um povo. Eu não ia querer conduzir este povo murmurador. Quem vai querer, irmãos? Um povo que reclama todo o tempo. Se hoje no nosso dia a dia tem maridos aí, tem esposas que dizem aí, olha, tudo que eu faço para você não tem jeito. Nada está bom para você. Sempre alguém vai reclamar de algo. Sempre alguém vai questionar algo. Mas acontece que Josué não estava na posição de recusar. Porque ele foi escolhido por Deus. Ele foi escolhido pelo Senhor. Não era Josué que queria a posição, não. Mas foi o Senhor que escolheu Josué e disse para ele, olha Josué, não te mandei eu, tem de bom ânimo. Aleluia, Deus. E essa palavra agora o Senhor passa para esse cego, tem de bom ânimo, ou seja, aquele homem ele tinha condições de continuar a caminhada dele, mas o desânimo tomou conta, e quando o desânimo toma conta, meu irmão, nós não queremos ir mais para a casa do Pai, nós não queremos mais orar, nós não queremos mais jejuar, nós não queremos mais. Por quê? Nós nos decepcionamos. Porque nós desanimamos na nossa caminhada. Se eu disser para vocês, eu gostaria de estar aqui no lugar que hoje eu ocupo? Não. Nunca quis. Nunca quis. Nunca quis, porque eu sei que é árduo. Eu sei que é doloroso. Eu sei que não é fácil. Mas o Senhor manda. E a gente tem que obedecer. E o dia que pastora Marilda não tem ânimo, o Senhor fala, não te mandei eu. Você acha que enterrar um marido num dia e cultuar a Deus no outro é fácil? Cantar louvores, pregar e orar não é fácil. Não é fácil. Mas tem que fazer. Tem que obedecer. Tem que estar na posição que eu já disse para vocês. Ele disse para mim, se você não fizer, a sepultura está aberta. Ou seja, você não tem escolha. Não tem escolha, irmãos, porque aquele que tem chamado não tem escolha. Aquele que tem chamado é como Jesus. Você é cuspido, você é esbofeteado, te lançam, te furam, mas você tem que estar ali.
podemos olhar para trás. O Senhor disse para este homem: tem de bom ânimo. E tem dia que nós temos que ter ânimo. Mesmo que nós não queremos, mesmo que a carne não quer. Mas nós não temos que fazer a vontade da carne, mas do Espírito. E o Espírito estando forte, ele vence a carne. Ele vence a carne. E ele diz: tem de bom ânimo. E levanta. Levanta. Nós temos que estar de pé na presença dele. Todos os dias. Todos os dias. Querendo nós ou não. Você já deparou com pessoas que você chama ele para vir para a casa do Senhor? Ou para poder visitar uma outra igreja, ele diz: eu estou cansado, estou desanimado. Ontem faltou muitas mulheres aqui. Será que muitas estavam cansadas, desanimadas? Como faltou hoje também. Mas na hora que o calo apertar: pastora, você podia vir na minha casa fazer um culto? Pastora, você podia vir na minha casa orar comigo? É difícil, irmãos. É difícil. Mas o Senhor manda levantar. E ele foi essa palavra que ele disse para o cego. E essa palavra que eu digo para mim e para você: levanta. Essa palavra levantar quer dizer: saia do comodismo. Você já acostumou a ficar na beira do caminho mendigando. Você já acostumou a ficar no meio do caminho pedindo esmola. Você já acostumou a ficar aí nessa posição. Agora eu quero te dizer: levanta e tem de bom ânimo. Aleluia. Por que o Senhor fez isso primeiro antes de entregar para ele a cura? Porque se Deus curasse ele primeiro, ele ia continuar com aquela capa de mendigo. Ele ia continuar com aquele desânimo. Ele ia continuar a ficar no estado de prostração. Mas o Senhor disse para ele primeiro: tem de bom ânimo e levanta. Aí depois Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Aleluia. O que queres que eu te faça? Se Jesus aparecesse para você nesta madrugada e ele chegasse diante de você e dissesse para você: o que queres que eu te faça? Jesus, eu quero restaurar o meu casamento, eu quero restaurar a minha casa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ganhar bem, eu quero ter uma boa conta bancária. Você está buscando as coisas terrenas. Você está buscando coisas terrenas. Porque lá no céu o dinheiro não entra, o carro não entra, a casa não entra, a família não entra. Somente aquele que viver a palavra verdadeiramente, de Gênesis a Apocalipse, sem saltar um versículo sequer. Aí sim tem reino de Deus para nós.
Talvez você não é bem sucedido na sua vida espiritual, porque até agora você só buscou o material. E muitas das vezes nós encontramos cego como esse homem. Dinheiro é bom, sim, mas é a raiz de todo mal, porque ele nos afasta da presença. Por que Deus muitas das vezes não dá nada para ninguém? A pessoa vive arrastando, como se diz o mundo aí fora, arrastando a cachorrinha, né? Porque se ele der dinheiro, der condição boa, ele vaza. Deus vê o nosso amanhã, irmãos. Nós não enxergamos o amanhã. Ele vê o amanhã. E por isso ele não vai dar. A cobra rastejando, ela já nos causa um mal terrível. Imagina se der asa para ela. Deus não vai dar para nós algo que vai nos distanciar dele. Porque o que nos aproxima de Deus, aleluia, é a busca incessante pelas coisas dos céus. Nós temos que buscar as coisas que são do alto. Buscar as coisas que vêm do alto. Buscar o reino de Deus. A justiça dele. As outras coisas ou as demais coisas, eles nos acrescentará. De acordo com aquilo que eu e você precisa. Aleluia. Aquele homem, quando Jesus fala para ele, aleluia, levanta que ele te chama. Na verdade, irmãos, aquele homem levanta e ele lança a capa. A capa era aquilo que condenava ele, que mostrava que ele era um mendigo. Ele lança daquela capa. E quando ele vai ter com o Senhor diz: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha um carro, que eu tenha uma casa, que eu tenha uma conta recheada. Aquele homem disse: que eu tenha vista. Aleluia, Deus. Ele foi sábio. Ele foi sábio. Porque talvez ele nunca viu Jesus da maneira que Jesus queria que ele visse. Jesus responde para aquele homem, aleluia. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Aleluia, Deus. A tua fé te salvou. Oh, glória. A fé daquele homem salvou ele do estado em que ele estava, no estado do comodismo, no estado de prostração. A fé daquele homem fez com que ele pudesse ver. Aleluia. Aquele homem, aleluia, ele recebe
a sua cura, porque logo ele viu. Logo aquele homem viu. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Logo ele viu. E ele continuou no lugar dele de prostração. Não. Ele seguiu Jesus. Ele seguiu aquele que deu para ele o direito de ver. Aleluia, Deus. Ele seguiu Jesus como gratidão do milagre. Ele seguiu Jesus. Quem você está seguindo? Um homem? O homem te chama para os lugares e você vai? Tem muita gente que está acompanhando o homem e vai. Deixa eu dizer uma coisa para você, amada igreja. Essa igreja aqui tem um dono. Aleluia, Deus. O dono se chama Jesus Cristo Nazareno. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Eu sou apenas aquela que ele levantou para cuidar de vocês. Glória a Deus. Por isso eu quero dizer algo para você nessa noite. Não dê um passo sem antes consultar a sua líder. Glória a Deus. Porque se você der um passo sem antes consultar a sua líder, você vai acarretar maldição para a tua vida. Ninguém vai chegar diante de Deus ao seu favor, porque Deus vai requerer da minha mão o teu sangue. Deus vai requerer de mim aquela que ele levantou. Não dê um mau passo. Tudo que você fizer, pede, fale. Não faças as ocultas, nem as escondidas. Converse. Converse. Porque você tem um líder. E esse líder sou eu. Aleluia. A autoridade espiritual que Deus constituiu a este lugar. Aleluia, Deus. Amém? Amém, Jesus. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Até aqui o Senhor me deu.